Bem, Rian, nesta semana nós temos 2 itens de conteúdo para conversar, tá bom? Nós vamos introduzir, a partir desta semana, a ideia de prefixo e sufixo, que são 2 elementos morfológicos que nos ajudam na interpretação textual, porque possibilitam uma maior facilidade na identificação do significado das palavras. Então, até a semana anterior, nós estávamos trabalhando com aquela ideia do contexto, lembra? Agora, nós estamos marcando um elemento morfológico que, através das referências cruzadas que nós podemos fazer, eles podem nos ajudar a identificar o significado de algumas palavras, tá? Então, prefixo, como o próprio nome diz, pré é antes. Então, são elementos que nós associamos antes da palavra, né? Nós associamos no espaço anterior da palavra. E o sufixo, como o próprio nome diz, su, quer dizer depois. Então, são elementos morfológicos que nós associamos depois das palavras, certo? Então, na próxima semana, nós vamos começar a exercitar, né, esses prefixos e sufixos. Então, aqui, nesse momento, eu quero apenas introduzir a ideia de como eles podem nos ajudar na interpretação textual. Então, vamos voltar lá atrás para a pirâmide textual, certo, Rian? Você lembra que na última camada da pirâmide existe um elemento textual que se chama palavras repetidas, certo? Lembra? E aí, no conceito que nós demos de palavra repetida, eu falei a vocês que não tem que ser exatamente a mesma palavra para que nós consideremos a palavra como sendo repetida. Então, ela pode ser um sinônimo, ela pode ser uma derivação, ela pode ser uma associação, né? E aí, neste aspecto de derivação, de associação, os prefixos e os sufixos são relacionados, tá? Esse é um aspecto. O segundo aspecto é que eles, às vezes, tanto o prefixo quanto o sufixo, mas mais frequentemente, neste caso, os prefixos, eles servem como antônimo. Eles criam uma palavra que é o oposto da que eu tenho. E aí eu vou mostrar daqui a pouco um exemplo para você, tá certo? Então, os prefixos e os sufixos, eles são importantes porque eles criam essas derivações, essas associações ou antônimos. Então, muitas vezes, nós não conseguimos identificar uma palavra, né? Mas lá na frente ela aparece com um prefixo ou um sufixo, então ela será considerada uma palavra repetida, e aí você terá, então, condição, através da referência cruzada, de entender o significado da palavra que você não conseguiu anteriormente, certo? Então, essa é a importância dos prefixos e dos sufixos para a compreensão textual. Então, você pode ver aqui, ó, que nós temos alguns exemplos. Por exemplo, replay. Esse re aqui, ó, é um prefixo, que é o que significa o quê? Repetição. Então, replay é você play de novo. Lembra que na semana passada nós tivemos uma palavra, né, que eu mostrei como exemplo, que era review. Então, review, view é ver, né? Então, review é ver novamente. Então, como é que eu sei disso? Através da identificação do prefixo. Então, esse é mais uma alternativa, né? Essa é mais uma ferramenta que me possibilita a interpretação de palavras, né, que estejam no texto e que eu não conheço. Então, além de tudo aquilo que nós já vimos, o uso dos prefixos e dos sufixos também é uma ferramenta que eu posso utilizar antes do dicionário, certo?
Então, nós temos, por exemplo, aqui, olha, anti-Christ, quer dizer, anticristo. Então, esse anti aqui é um prefixo de contrário, né? Que forma uma palavra contrária. Então, o que é importante com relação a esse aspecto nos textos em inglês? Uma grande parte desses prefixos, especialmente dos prefixos, mas também dos sufixos, alguns deles, eles são derivados do latim. E, por causa disso, eles são iguais tanto no português quanto em outras línguas. Como, por exemplo, esse re aqui, ó, né? Então, rever, repetir. Como anti-Cristo. Então, uma boa parte deles deriva do latim. E, por causa disso, então, eles são imediatamente identificáveis da mesma maneira que nós conseguíamos fazer com os cognatos, lembra? E aí eu tenho aqui, ó, alguns exemplos que eu tirei do texto que nós estamos estudando essa semana, que ainda é aquele mesmo texto das 2 semanas anteriores. Então, olha, shopping, esse ing aqui, ó, é um sufixo. Selling é um sufixo. Olha aqui o delivery é um sufixo. E server, então esse ER aqui, ó, ele é um sufixo que identifica pessoa, tá? Então, agente de ação. Então, serve significa servir. Server, servidor, como a gente já sabe, né, da internet, por exemplo, tá? Então, teach, por exemplo, e teacher, que é professor. Então, teach é o verbo ensinar e teacher é professor. Então, esse R aí, esse ER, ele é um sufixo que identifica agente de ação, quer dizer, quem faz a ação, certo? Então, a importância dos prefixos e sufixos é essa, tá? Também levando em conta que uma boa parte deles é derivada do latim e, portanto, igual em qualquer língua, tá? A partir da próxima semana, nós vamos começar a exercitar e a conhecer mais prefixos e mais sufixos, certo? E, como vocês estão lembrados na semana passada, eu estou repetindo agora que é necessário, a partir de então, que vocês utilizem, provavelmente, o dicionário, tá? Mas você acabou de ver que nós temos 2 alternativas antes de chegar ao dicionário, certo? Então, esse é o primeiro item da nossa conversa de hoje. Tá claro isso, Rian? Ok, muito bem. O segundo ponto da nossa conversa de hoje, Rian, se refere à tarefa que está lá na plataforma para você realizar esta semana, tá? Não, ainda não, Rian. Isso é apenas uma introdução, tá? A tarefa dessa semana, ela continua sendo uma tarefa livre, tá? Que é para nós darmos o nosso pontapé inicial às atividades do segundo NPC. A partir da próxima semana é que nós vamos já ter uma tarefa com o prefixo e sufixo, ok? Tá? Nós vamos voltar a falar sobre isso na semana que vem, certo? Então, o segundo item da nossa conversa de hoje é justamente com relação à tarefa que nós vamos desenvolver, tá? Eu estou pedindo que vocês façam lá um resumo do parágrafo mais importante do texto. Então, se nós levarmos em conta o nosso conhecimento da pirâmide textual, como é que eu identifico o parágrafo mais importante do texto? Eu identifico esse parágrafo através da definição da minha frase tema,
certo? Então, se vocês lembrarem lá dos conceitos dos elementos da pirâmide, frase-tema é a frase mais importante do texto. Ela resume o texto. E ou ela é a primeira frase ou ela é a última. Não existe outra possibilidade. Então, ou ela é a primeira frase do texto ou ela é a última frase do texto. Então, se vocês forem lá atrás fazer uma revisão na pirâmide textual, vocês vão relembrar desse conceito. Então, no nosso caso, no caso do texto em questão, ela é a primeira frase, tá? Por quê? Porque se você olhar para o título do texto, essa frase é aquela que resume melhor a ideia central do texto. Inclusive, ela tem palavras do próprio título, certo? Ou a mesma palavra ou palavras sinônimos, tá? E aí, eu estou pedindo que vocês façam um resumo desse parágrafo, tá? Então, é apenas um resumo, significa você interpretar o parágrafo e dizer o que é que ele está falando, certo? Então, essa é a tarefa dessa semana, correto, Rian? Então, 2 itens. O primeiro, introduzindo a ideia do prefixo e do sufixo e a importância dele para a interpretação textual. E o segundo item se refere àquilo que eu estou pedindo para vocês fazerem lá na plataforma, esta semana, ok? Entendido, Rian? Certo. Então, Rian, vou interromper aqui a gravação, tá?